Bem, boa tarde meus amigos, boa tarde meus alunos do 7º ano. Vamos aqui dar sequência aqui de nossos slides que nós tínhamos ficado de trabalhar, né, para finalizar, tá certo? E aí eu vou deixar uma atividadezinha para que vocês possam resolver, tá certo? Então, a conquista da Amazônia, como nós estamos trabalhando a floresta amazônica, né, e a conquista da Amazônia, a população da Amazônia, né, ela foi conquistada, né, um pouco mais precisamente do meados do século XX, né, na década de 60, e aí onde foi sendo, ela é promovida através do incentivo, né, do incentivo principalmente do incentivo do extrativismo da nossa querida seringueira. Então a floresta amazônica, o projeto de povoamento da população amazônica, ela foi ocorrendo meados aí do século XX, e aí essa região tornou-se fronteira econômica do país. Isso por quê, professor? Porque as áreas, né, do desenvolvimento agropecuário, da indústria, né, do incentivo, a ocupação do extrativismo dos produtos naturais, né, isso foi um atrativo econômico para essa região, tá? E aí eu vou recebendo pessoas, imigrantes de várias partes do Brasil. Para isso, o governo criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sundam. Isso dava um suporte, né, de apoio. E o projeto de ocupação da Amazônia houve também a necessidade de eu estruturar um projeto para que eu pudesse incentivar, né, a população, né, de diferentes aspectos a se sentir motivado a vir trabalhar, né, na pecuária, na indústria e no extrativismo, né? A construção das rodovias ligando o norte às demais regiões. Então isso aqui foi um avanço muito grande, trabalhar na infraestrutura, da abertura, né, das estruturas físicas da nossa querida região amazônica. Isso também promovendo, né, o escoamento, né, dos produtos da agropecuária, agronegócio, pecuária, questão do gado, as áreas para a exploração de minérios de grande porte, né? E aí a Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus, né, que hoje nós temos aqui, por exemplo, uma das grandes indústrias lá, que é a Honda. Nós temos aí uma das grandes indústrias também, que era a Philco, né? Foram indústrias que agregaram aí dentro das estruturas da nossa querida projeto da ocupação da Amazônia. E a ocupação por meio de rodovias, aí isso aqui foi meado do século também XX, né, década de 50, década de 80, né, e aí essa aqui houve as estradas, quilômetros de estrada de rodagem foram abertas, né, e isso foi, o que possibilitou, professor? Isso possibilitou, né, o acesso de modo, né, mais expansionista, onde eu tinha dificuldade de adentrar. Hoje com as aberturas das grandes estradas e rodovias, teve uma questão do acesso. O grande desafio foi enfrentar as condições naturais da região, um problema, né? A região Amazônia é uma região diversa, né, de biodiversidade, de uma diversidade extraordinária, tanto na sua fauna como na sua flora, né? E aí de aspectos naturais, como a questão dos rios, né? Isso aqui dificultou um pouco, né, da construção dessas grandes rodovias. As dificuldades para a realização das obras foram a derrubada da floresta, a mata nativa, né, a construção de inúmeros pontes, que eu estou falando da questão dos rios, e a questão também dos povos indígenas, né? E outra questão também, expandir também aí a questão da agropecuária. Eu vou destruir uma mata primitiva e vou dar espaço aqui para a questão da agropecuária na Amazônia. Vários núcleos do povoamento, aqui há um problema muito grande, porque a população que habitava essas regiões era 70%, 80% de povos nativos, né, de diferentes etnias. Também aqui foi um problema. Lote com áreas médias de 100 mil hectares, atraíram milhares de famílias que emigraram para a região norte. Isso eu estou doando, o governo estava doando esses lotes para que as pessoas viessem, se instalassem e ali tivessem as suas moradias.
Os grandes latifúndios, aí surgiram aí os grandes empresários, os grandes proprietários de terras, e aí vai promover aqui uma desigualdade muito grande, vai promover aqui um conflito muito grande entre os povos nativos e esses grandes latifundiários que chegam para explorar as terras de modo desorganizado e acelerado. E a pecuária extensiva é uma das atividades que mais provocam desmatamento na Amazônia, pois este tipo de criação requer grandes áreas de pastagem, ou seja, para cuidar do gado, né? Vou destruir uma mata primitiva, né? E vou dar espaço aqui a uma mata, né? O que nós chamamos de campos. E a indústria da região norte, na década de 60, houve um grande crescimento, uma grande promoção do governo, que passou a incentivar as instalações das indústrias nessa região. E aqui foi criada aqui dentro dessa indústria a Zona Franca de Manaus, é onde ela vai ser o polo dessas indústrias, né? E as indústrias mais importantes são nessas áreas montadoras de aparelhos eletrônicos. Aí eu tenho a Philco, tenho a Toshiba, né? E outras mais. Daí nós temos aqui as montadoras de motocicleta, que é o caso da Honda, que é o caso de bicicleta, né? E assim sucessivamente. Eu não sei se você viu, mas tinha a Monarch, tinha a Caloi, né? E a região menos povoada é a região menos povoada do Brasil. Nós sabemos que a região Amazônia ela é extensa, porém ela é menos povoada, né? E são vários fatores. Um dos fatores aqui é os fatores naturais que promovem essa expansão, dessa ocupação dessa região. Como, por exemplo, pessoal, a questão dos rios. Como, por exemplo, a questão do relevo. Houve um aumento da população urbana na região, devido ao fracasso dos projetos agropecuários, principalmente daqueles voltados ao assentamento de pequenos produtores rurais. Então aí vinham com um atrativo, né? E quando chegaram aqui não encontraram esse atrativo que era proporcionado para eles, tá? E o povo da região norte é descendente de índios, como já foi falado, 70%, 80% dos povos que habitam a região norte é descendente de índios, né? De diferentes etnias, não são homogêneos, são etnias diferentes, né? Com culturas diferentes. A população da região norte, segundo a cor, raça, está dividida em pardos, 69,2%, brancos, 23,9%, negros, 2,2% e índios e amarelos, 0,7%. Olha aí como houve uma modificação total, né, dessa população aqui amazônica, que onde tinha dentro das suas estruturas uma maior porcentagem de índios, né? E aí o que é que nós podemos pensar com relação a isso, né? Tá? Um dos principais problemas enfrentados pela população é o desprovimento dos serviços de saneamento básico. Como a população norte é uma população menos assistida, né, uma população que precisa de um cuidado dos governos, né, e aqui ela vive ainda como uma característica do início do século XVI, que onde as condições precárias fortalecia, né, a questão do extermínio dos povos ali. Então não tem um saneamento básico, eu não tenho uma coleta de lixo, eu não tenho iluminação pública, eu não tenho uma educação de qualidade, e tudo isso faz com que a região norte se torne uma região vulnerável, né? Então precisa ter mais cuidado, tá certo? No mais, eu vou deixar aqui a página do livro para que vocês possam realizar as atividades. Vou deixar tanto na plataforma como no WhatsApp.